apresenta Check-up no rádio. Olha, nesta sexta-feira, o Check-up no rádio traz um tema de grande relevância para a saúde bucal: as principais causas das perdas dentárias. O odontólogo Caio Alves vai explorar os fatores que podem levar à perda de dentes, desde problemas de higiene bucal até doenças sistêmicas. Vamos abordar nessa nossa conversa a importância da prevenção e dos cuidados necessários para manter um sorriso saudável ao longo da vida. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama 95, trazendo mais um tema interessante para tratar aqui com vocês no nosso quadro Check-up no rádio. De cara, a primeira pergunta que nós fazemos é: quais são as causas mais comuns da perda dentária? Marcos, sem sombra de dúvidas, a causa mais comum que leva a uma possível perda dentária é a higienização precária, né? Então, assim, ela é quem desencadeia a maioria dos problemas relacionados às perdas dos nossos dentes, que é, por sinal, dentro da odontologia, o principal medo de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, seja ela jovem, idoso, ou criança, tem medo de perder um elemento dentário. Seja um medo por se tratar de algum trauma odontológico, medo de ir ao dentista, seja um medo de ficar sem sorrir, porque realmente tem um comprometimento e uma relevância estética muito grande. Então, é algo que realmente tira o sono de qualquer pessoa. A higienização precária, ela leva à principal causa da perda dentária propriamente dita. A principal doença, o principal motivo, que é a cárie dentária, né? Muita gente acha que a cárie é um problema simples, e desde que seja tratado em seu início. Porém, quando a cárie é associada a uma continuidade de uma má higiene oral, ela vai se prolongar, ela vai destruir o elemento dentário e muitas vezes vai levar a um comprometimento que é irreversível. Ou seja, mesmo que a gente lance mão de todos os tratamentos possíveis que existem na odontologia, ainda assim o elemento dentário será perdido. Porém, eu abro um parêntese. Hoje em dia, nós temos diversas possibilidades para fazer com que um paciente venha a não perder um elemento dentário. Quando eu coloco a cárie como principal vilão, eu tenho que falar também de restaurações antigas que eram feitas em amálgama, aquelas restaurações muito extensas, e a gente sabe que hoje é também um fator de risco muito grande para que o paciente venha a ter problemas no futuro relacionados à fratura dentária. Porque as fraturas dentárias são também um dos principais fatores que levam realmente à perda de um elemento dentário. Quando a gente fala de fratura, estou falando de fratura por trauma, de fratura através de prática esportiva, do próprio acidente, de fratura gerada também por restaurações de amálgama mal adaptadas, que levam às fraturas das paredes desses dentes, fazendo com que haja realmente, que chegue a um processo de irreversibilidade, né? Que seja irreversível qualquer tipo de tratamento, e aí realmente que a gente precise fazer a extração desse dente, levando que essa pessoa precise fazer o implante ou reabilitação protética, seja ela qual for. Caio, como a higiene bucal inadequada contribui para a perda de dentes? Prejudica bastante? Demais. A higiene bucal, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, quando não é feita de maneira adequada, nós vamos estar fazendo com que haja um pH da saliva ácido, ou seja, um pH bucal ácido. Quando a gente tem um pH bucal ácido, a gente tem um campo, a gente tem um meio perfeito
para desenvolvimento de bactérias. Porque essas bactérias, elas são bactérias que desenvolvem somente em meio ácido. E essas bactérias levam ao aparecimento de cárie, ao surgimento de gengivite, que é a inflamação do tecido gengival. E quando há um desenvolvimento desse processo de inflamação gengival, pode-se levar ao acometimento dos tecidos de sustentação, ou seja, osso, ligamento periodontal, pelo processo que a gente conhece de periodontite, ou seja, periodontite que leva ao acometimento desses tecidos de sustentação que estão ali para fazer com que esse dente esteja rígido. Quando há esse acometimento, o dente amolece. E essas pessoas começam a levar em conta esse processo e começam a difundir a informação de que está com piorreia, perdi meu dente porque eu tive piorreia em determinado momento da minha vida, que nada mais é do que a doença periodontal, do que a periodontite, causada pela proliferação bacteriana gerada através de uma má higiene oral. De que maneira doenças como diabetes e hipertensão podem afetar a saúde bucal? A hipertensão e a diabetes também são fatores de risco que levam ao paciente a precisar ter cuidados redobrados. Principalmente, Marcos, a diabetes. Porque a diabetes, nós sabemos que é um processo que ele é sistêmico, né? Ele não é um processo localizado. Não é uma doença que se localiza somente em determinado órgão, por exemplo, no pâncreas, como a gente é tão acostumado a ver o paciente que tem diabetes ter algum tipo de comprometimento no pâncreas ao longo da vida devido à deficiência de trabalho desse órgão que é tão vital para que haja a regulação dos níveis de açúcar do sangue. Porém, essa desregulação dos níveis de açúcar no nosso sangue também tem, né, uma importância quando a gente fala de doença bucal, porque a boca a gente tem que deixar, tem que tirar esse mito de que a boca é um órgão separado do nosso corpo. Não, ela é sistêmica do mesmo jeito, ela é um componente do nosso organismo geral. Então, quando a gente não regula os níveis de açúcar do nosso sangue, provavelmente os níveis de açúcar e a acidez desse meio bucal também vai estar relacionado, também vai ser um fator que vai estar correlacionado com a diabetes desse paciente. Então a gente sabe que os estudos mostram que pacientes que têm diabetes e a hipertensão também presente, eles têm maior fator de risco associado com problemas bucais. Não quer dizer que todos eles terão problema, mas terão que ter cuidados redobrados com relação à higiene bucal. Ô Caio, e quais sinais devem acender um alerta sobre possíveis problemas dentários? Primeiro sinal que qualquer pessoa pode perceber, Marcos, é a gengiva. Quando você percebe que aquela gengiva está sangrante, a gengiva que ela, quando está escovando os dentes, passou a escova, ela vem com sangue, dia após dia, você tem que acender aquele sinal de alerta e procurar realmente um atendimento odontológico. Por quê? Muito provavelmente já existe um processo inflamatório presente em sua boca. Sangramento nunca é normal. Nunca é normal, a não ser que seja sangramento por trauma. Passei o fio dental com muita força, escovei com muita força, aquele raio de sangue é normal acontecer. O que não é normal é o sangramento espontâneo. Muitas vezes você está aqui falando, você passa a língua na gengiva, sente aquele gosto de sangue, aquele gosto de ferro, né? aquele gosto desconfortável. Então isso não é normal. Passou o fio dental, a gente sabe que é normal existir um odor característico da nossa boca, mas quando o odor é muito forte, passando esse fio dental, significa dizer que pode ter algum processo infeccioso ali presente. O próprio mau hálito, né? Você percebe que seu dente está mais amolecido, é um sinal de que já existe algum problema presente. Existem práticas de prevenção que podem ajudar a evitar a perda dentária? Com certeza, hoje em dia a gente difunde demais essas práticas de prevenção. A principal prática é o autocuidado, é a higiene bucal em casa, é fazer a escovação da maneira correta, da maneira com calma, com paciência, usar o fio dental e também procurar o atendimento odontológico, procurar o dentista de maneira corriqueira, não procurar o dentista quando existe o problema presente, né? Uma vez na vida. Porque aí o dentista ele vai tratar, mas não vai fazer milagre. Ele não tem como pegar
20 anos da sua vida de descuidado, né, de descuido, e em uma única sessão fazer com que você saia com a saúde bucal completamente devolvida. A gente vai fazer um trabalho gradativo e você vai precisar abraçar esse trabalho, abraçar essa causa e se cuidar principalmente em casa, né? Eu digo muito isso e eu bato sempre nessa tecla. 90% do cuidado é do próprio paciente, é em casa, é nos cuidados básicos de escovação, de uso de fio dental. O dentista ele complementa. O dentista ele tem um trabalho importante de complemento. Ele é coadjuvante nesse processo. Mas se o paciente não tem nenhum cuidado e procura o dentista somente ali de 6 em 6 meses, o cuidado que ele teve em casa vai ser reflexo do procedimento que ele vai precisar fazer a cada 6 meses. E qual é o papel da alimentação na saúde dos dentes? Nós sabemos que uma alimentação rica em carboidratos, principalmente rica em açúcar, sacarose, é uma alimentação que ela vai aumentar a susceptibilidade desse meio bucal, né? A gente sabe que quando o paciente ingere os níveis de açúcar de maneira elevada, é um paciente que vai ter maior susceptibilidade para o desencadeamento de qualquer tipo de doença bucal, seja ela cárie, seja ela doença gengival, periodontite, gengivite. Então é um paciente que vai estar totalmente ligado, sempre totalmente susceptível. Quando eu falo que isso está ligado, eu estou falando também de alimentação mais pegajosa, a própria bala, aquela bala pegajosa, o próprio salgadinho de milho, a gente come, não escova, ele fica muito tempo na superfície dentária, então isso faz com que haja sua decomposição, e a decomposição é feita através de bactérias que estão presentes no meio bucal, e ela também tem a possibilidade, também tem o risco de fazer a decomposição do esmalte dentário. Ô Caio, como é que o estresse e outros fatores emocionais podem impactar a saúde bucal? Tem alguma relação ou não? Tem também, né? A gente sabe que é algo multifatorial. O estresse e a ansiedade faz com que esse paciente comece a ter hábitos deletérios. Um desses hábitos deletérios a gente conhece muito, que é o bruxismo, o hábito de ranger os dentes, o próprio apertamento, que é diferente do bruxismo, que é um apertamento vertical, né? O paciente fica apertando realmente esse dente. O bruxismo já é um rangimento horizontal, né? Que faz com que haja um desgaste dentário e é também um fator de risco para possíveis perdas dentárias, né? O estresse acaba aumentando também os níveis de acidez do meio bucal, né? A gente sabe que esse estresse está correlacionado. Então é um paciente que tem também que ter um cuidado redobrado. O paciente que percebe que tem um nível de estresse muito alto tem que ter um cuidado também equivalente a esse nível de estresse, principalmente relacionado aos hábitos parafuncionais, que são hábitos de rangimento, hábito de apertamento, que faz com que haja desgaste da estrutura dentária. Caio, existe uma faixa etária mais suscetível à perda de dentes ou não? A gente sabe que, infelizmente ou felizmente, a faixa etária que está mais ligada à perda dentária é a faixa etária após os 45, 50 anos de idade, ainda. Porém, isso vem mudando, Marcos. A gente sabe que as próximas gerações certamente serão gerações que terão muito mais dentes na sua boca, muito mais dentes presentes. Isso foi algo que a gente sabe que veio de uma geração passada. Porém, os riscos que a própria geração que já se passou tinha, a gente continua tendo. São os mesmos riscos. Porém, hoje nós temos acesso a uma gama de informações muito maior. Temos acesso também a produtos muito melhores, temos acesso a tratamento muito melhores e temos acesso muito mais facilitado ao dentista, que antigamente era algo muito mais difícil. Fala agora de tratamento, né? Quais são os tratamentos disponíveis para quem já sofreu essa questão de perda de dentes? Quando já foi feito, quando já teve a perda dentária, que a gente sabe que algumas vezes é inevitável, nós temos a possibilidade de fazer qualquer tipo de reabilitação, né? Seja ela através de prótese fixa, como implantes dentários, né? Que são próteses fixas parafusadas, seja ela unitária ou múltipla, mas também as próteses removíveis, né? Que são próteses que ainda funcionam muito bem e que o paciente pode lançar a mão. O que não é interessante é perder um dente e deixar aquele espaço, porque quando perde um dente e deixa o espaço, a tendência é que os dentes vizinhos, os dentes adjacentes, comecem a ocupar o espaço desse dente que foi perdido.
e aí ocorre o que a gente conhece de colapso oclusal, de colapso dentário. Os dentes começam a modificar a sua posição e esse paciente nunca mais terá a mesma saúde que um dia já teve. Qual a importância de consultas regulares ao dentista na prevenção de problemas dentários? A grande importância é que o diagnóstico será feito de maneira muito mais inicial. Qualquer tipo de doença que a gente tenha, que ela é diagnosticada de maneira inicial, ou seja, em sua incipiência, lá no início, né, a gente sabe que vai ter muito mais sucesso durante o tratamento, né? Se a gente conhece as formas de procurar aquele dentista, de procurar um atendimento, você tá saindo na frente sobre essa possibilidade. Você vai agendar a sua consulta e o seu tratamento será feito muito mais de forma preventiva, de forma inicial. Você tem grande chance de não ter grandes problemas no futuro. O tabagismo, ele influencia bastante na saúde bucal? Com certeza. É um fator de risco muito poderoso também, porque o tabagismo, o uso de cigarro, ele leva a problemas periodontais. Nós temos muitos problemas relacionados ao uso do cigarro, sem falar da impregnação da nicotina na estrutura dentária. Então, paciente que usa cigarro tem que ter cuidado na redobradão. Ele é um forte candidato a ter problemas dentários. Com certeza, com certeza. Tem pacientes jovens que fazem uso do tabaco, uso do cigarro, e que tem problemas já relacionados ao uso desse meio, né? Dessa forma de se adaptar ao mundo, né? Que as pessoas têm, que é através do cigarro, né? É um vício, né? Então a gente não tem nem como delegar uma culpa a alguém, mas que realmente, se você já usa, primeiro, tente procurar um atendimento especializado para abandonar esse vício. Caso não consiga imediatamente, tenha cuidados triplicados com a sua saúde bucal. O ouvinte pergunta aqui qual é o benefício do enxaguante bucal, né? E em cima dessa pergunta aqui do nosso ouvinte, você pode substituir a escovação pelo enxaguante bucal ou não? Pergunta interessantíssima, né? Pergunta interessantíssima. O enxaguante bucal, ele tem um papel coadjuvante na higienização. Ele jamais pode ser substituído por escovação ou fio dental. Por quê? Porque o enxaguante bucal não imprime mecânica na limpeza dentária. Ele vai dar um bom hálito, ele vai tratar aquele mau hálito, ele vai entrar ali naquelas regiões de difícil acesso para remover resto de alimento, vai entrar através do hábito que você tem de fazer aquele gargarejo, aquele enxágue. Mas jamais, de forma alguma, pode ser substituído a escovação por enxaguante bucal. A nossa ouvinte conta que ela usa o enxaguante bucal, né? E as gengivas ferem. Será um uso incorreto da parte dela? A gengiva pode estar sangrando por causa de mau cuidado com relação ao uso de fio dental e escovação. Ou você pode estar usando um enxaguante bucal que na sua composição tenha álcool. Eu não indico enxaguante bucal com álcool. Eu indico o enxaguante bucal sem álcool. Porém, muito mais chance de ser realmente algo atrelado à higiene e uso de fio dental. Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421 e o Instagram, @Caicó Sorridente. Caio, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, Marcos, e até a próxima. 7h25.